Bom dia, irmãos. Bom sábado a todos. Maranata. Amém. E essa é a grande esperança que temos, né? Fico feliz pelo nosso irmão Hernani ter nos convidado, por estarmos aqui para dividir o pão da vida com vocês, que é a palavra de Deus. Como é bom estar na casa de Deus. E para começarmos, nós vamos escutar um hino inicial. O hino inicial, então, é o 189. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construir, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
Amém? Vamos, nesse momento também, vamos ouvir mais um louvor. Vamos chamar o nosso convidado especial desta manhã aí, nosso irmão Jaime, para louvar. Mas vocês podem se assentar. Então, meus irmãos, vamos louvar a Deus com a canção A Casa de Bênção. Sei, talvez todo mundo já conheça esse hino aí. Não é específico da Igreja Adventista, mas é cantado na Igreja Adventista também. Quem sabe pode acompanhar. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Amém. Que recebemos esse Deus maravilhoso. E nesse momento, nós vamos orar assim mesmo. Só vamos curvar a nossa fronte e vamos fazer uma oração.
Senhor nosso Deus e Pai celestial, Pai de amor, Pai que nos sustenta, Pai que nos trouxe nesta manhã na Tua casa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esse sábado lindo que está se formando. Seja o nosso convidado especial nesta manhã, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha habitar sobre nós. Seja o Teu Espírito a falar nesta manhã. Que o eu não apareça, mas sim a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que nos dá a cada dia de poder dividir a palavra, Senhor, de estar na Tua presença, querido Deus. Nos prepara, Senhor, nos capacita para estar contigo no reino do céu. Muito obrigado, Deus, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A nossa mensagem de hoje vai falar um pouquinho de dois temas. Vai falar, na verdade, sobre o desafio. Desafio que acredito que todos nós temos. Desafio que às vezes ele é fácil, mas às vezes ele é difícil, né? Acredito que todos nós temos planos, e até mesmo, talvez aí no começo de ano nós temos feito planos, né? Planos, de vários tipos de planos. Planos de orar mais, de ir à igreja mais, ou até mesmo planos para a nossa família, de comprar um carro, de comprar uma outra casa, de qualquer outras coisas, mas esses planos sempre são definidos não por nós, porque nós temos um Deus que define aquilo que é melhor para nós. E a introdução desta manhã vem falando então de planos, é um plano de como nós devemos agir, nós que um dia fomos alcançados, como nós devemos agir sobre esse mundo que nós temos aí fora. Aqui fala de um casal, né, que se conhecia muito tempo, né, um casal de idosos que se conhecia há muito tempo. E com o passar dos tempos, né, o homem se apaixonou pela mulher, né, mas ela não sabia, e ele era uma pessoa muito tímida. Mas um dia ele criou coragem, né, teve um desafio e falou para ela: por que nós não nos casamos? A pergunta que ele fez para ela, né? E ela, sem entender nada disso, ela respondeu: mas quem neste mundo vai nos querer? Aqui fica uma pergunta no ar, né? Mas Deus sempre quer estar presente em nossas vidas. Esta é a principal pergunta do Evangelho. Quem neste universo iria nos querer? Quem queria nos querer através do Evangelho? É surpreendente sabermos que o Deus, Criador do universo, nos quer. Por se nós estamos aqui, é porque um dia Deus disse: eu tenho um plano para ti, eu tenho um plano para você. E se nós estamos aqui, porque Deus chamou nós. Se nós irmos para a Bíblia, nós temos aí, aí Mateus 11, 28, 10, vamos só ver aqui o que diz aí, se vocês têm a sua Bíblia, abre ela para nós aí. Para Deus, de que maneira Deus tem chamado. Mateus 11, a partir do versículo 28, diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos... Assim Deus resgatou a nós, assim Deus chamou, vem. E aqui completando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achais descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas pessoas são chamadas, irmão, mas muitas pessoas não vêm. E muitas pessoas vêm e depois desistem no meio do caminho. É surpreendente saber que Ele quer você,
mas não somente a você. Ele quer a todos. Muitos não sabem disso, vivem como se o mais importante fosse o aqui e o agora. Vivem sem um sonho real para a sua vida, vivem sem esperança. Aqui um desafio grande que temos, o tema maior se revela aqui. Mas é importante, aqui não sabem do Evangelho, vive como o mais importante fosse o aqui e o agora. Vive sem sentido real da vida, vive sem esperança. Aí eu chamo a atenção dos nossos irmãos e a mim mesmo, porque quando eu venho fazer um culto, dividir o pão celestial com meus irmãos, isso também é para mim. O que devemos nós fazermos? O que devemos nós fazermos? Há pouco tempo a gente viu e está vendo muitas guerras, muitos rumores de guerras, tivemos há pouco tempo essa devastação da enchente, devastação de guerras. Aqui próprio, eu fiquei sabendo aqui em Santa Clara, teve um assassinato aí. E essas pessoas, será que realmente conheciam? Falo de novo aqui. Elas não sabem, vivem como se o mais importante fosse o aqui e o agora. Vive sem sentido real da vida. Vive sem esperança. Qual é o nosso desafio, meus irmãos? É conhecer primeiro a Deus, como nós conhecíamos, quando Ele chamou nós, quando Ele disse, vem a mim. Vem, porque sou manso, vem a mim, conhece, anda comigo. Isso tudo nós fizemos. Nós andamos, nós conhecemos a Deus porque um dia alguém bateu na nossa porta e ofereceu esse evangelho para nós. Vai fazer 11 anos agora, eu sou batizado. Alguém ofereceu o estudo bíblico para mim. Alguém bateu na minha porta. E eu fico feliz por isso, por hoje dividir com vocês, porque um dia Deus me chamou, aqui Mateus 11, 28, 20, e eu fui. Aí aprendi o evangelho, e aí Deus ainda disse para mim, agora segue-me. E depois de seguir, Ele diz, ide fazer discípulos, levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem. Esse é o grande desafio que temos, irmão, porque Deus deixou esse compromisso para nós, deixou, porque a palavra de Deus diz que Deus deixou. Porque quando Jesus subiu aos céus, Ele disse que ia deixar um consolador para nós. E falou para que os discípulos levassem a mensagem. E cabe a nós hoje levar a mensagem. Esse é o grande desafio que temos hoje. Completando aqui, uma pergunta, todos aqui são batizados? Todos? Tem alguma visita aqui hoje? Não? Todos são batizados? Amém por isso. Amém. Que alegria isso me deixa. Temos um grande desafio. Responder para aquelas que vivem sem esperança. A seguinte pergunta, quem neste universo iria nos querer? O Deus Criador do universo quer você. Ele se importa com a sua vida. Precisamos falar para as pessoas saber o amor de Deus, não apenas falar, mas demonstrar esse amor. Precisamos falar para as pessoas da esperança que temos da volta de Jesus. Você tem falado para a sua família, falado para os teus irmãos lá da tua família, falado com os teus vizinhos, falado com as pessoas no mercado, falado com as pessoas na escola, no seu trabalho. Você tem falado desse amor tão grande que Deus tem. Essa grande esperança que temos, se nós estamos hoje aqui, porque nós temos uma grande esperança de um dia viver uma vida diferenciada desse mundo. Porque o nosso lugar não é aqui. E nós sabemos disso, porque próprio nós somos peregrinos. A palavra diz que nós somos peregrinos. Porque aqui eu me conscientizo que é um aprendizado. Para a gente aprender, para a gente buscar, para a gente se preparar
mas se preparar mesmo, para que a gente consiga fazer a diferença, mas não só para nós, meus irmãos. Nós temos que pensar que tem muitas pessoas ali fora precisando da nossa palavra, precisando do nosso auxílio, precisando de um abraço. E a gente vê pessoas se matando, pessoas morrendo. Que solução essas pessoas talvez teriam? Será que realmente essas pessoas conheciam a Cristo? Nós somos chamados filhos de Deus, todos. Mas quando vem para cristão, chamado de cristão, o que eu estou fazendo? Com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu tenho na minha vida. Ficar só para mim? Não, tenho que dividir com aquelas pessoas. O pão da vida. O pão da vida. Por isso que nós não podemos olhar somente para nós. Temos bem, devolver o dízimo, ir à igreja, orar, buscar. Mas tem pessoas precisando de nós. Aí a nossa irmã que vai fazer 1 ano, ou já fez 1 ano que foi batizada. A gente se alegra com isso. E assim tem muitas pessoas aí perdidas. Esse é o grande desafio, por isso que eu vim trazer essa mensagem, meus irmãos, para a gente se alertar, para a gente abrir os olhos. Eu falo isso não só para vocês, mas para mim mesmo, meus irmãos. Para mim mesmo. Sou mesma coisa que nem vocês, nem vocês que estão sentados, é a mesma coisa. Não muda nada. Sou uma pessoa pecadora, mas eu quero estar com Jesus um dia, no reino do céu. Essa é a minha vontade. Porque nessa tristeza que está esse mundo aqui não é o lugar do ser humano. Mas todos têm que aceitar fervorosamente a palavra de Deus. Tem que buscar se manter. Cada dia botar um tijolinho na fé. Cada dia botar um tijolinho na palavra de Deus, para que a gente possa se afirmar cada dia mais. Nós devemos também não pensar só nos lugares onde nós temos que ir para as grandes cidades, ou também para os nossos bairros, as nossas vilas, né? Para que a gente possa ver pessoas que precisam, as pessoas que são educadas, tem pessoas que são mais ricas, tem pessoas que são ocupadas em outros afazeres, pessoas pós-modernas, tem pessoas mais difíceis de ser alcançadas, mas com o Espírito Santo e a oração, Deus pode alcançar essas pessoas. Muita distração do mundo, muitas pessoas só pensam nesse mundo, muitas escolhas, opções erradas, e nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer aquilo que Deus um dia fez na nossa vida. Trazer junto a Ele. A situação das igrejas hoje não é fácil. O inimigo tem trabalhado fortemente contra a igreja, porque nós vivemos num conflito. Não é mesmo? Nós sentimos isso na pele, porque a igreja somos nós. Sem nós a igreja não existe. E o inimigo de Deus, o Satanás, ele quer tirar o nosso sossego, quer tirar a nossa salvação, quer tirar a nossa vida eterna. Ele quer. Mais forte nas pequenas cidades, nós temos que ir no interior, na cidade, falar da palavra de Deus. E como vão fazer? A Bíblia relata pessoas que foram chamadas para levar o Evangelho, para pregar para as pessoas. Nós temos na Bíblia exatamente um resumo de que pessoas que conheciam muito a Deus e não quiseram levar a palavra. Você conhece a situação de Jonas? Conhece o livro de Jonas? Quem conhece o livro de Jonas? Sabe o que aconteceu com ele? Então assim ele foi chamado. Deus falou para ele: Jonas, desce e vai a Nínive. Vai lá pregar. Leva a mensagem para esse povo. E o que ele fez? Ele pegou o outro caminho e a gente sabe o que aconteceu com ele. Ele sofreu
ele esteve na tempestade, ele foi atirado ao mar, foi engolido por um grande peixe, passou 3 dias, 3 noites dentro daquele peixe. Por quê? Desobediência, meus irmãos. Porque quando Deus fala para mim e para você, vai, só vai. Porque Deus tem planos para nós. Deus tem planos e não é planos errados, é planos corretos. Nós estamos estudando aí sobre, né, a soberba que muitos povos tiveram, fazendo próprio de si as coisas. Nós devemos de olhar para Cristo, que morreu por mim e por você na cruz. É o único Deus que pode nos livrar de todo mal, que pode nos trazer e nos dar força para continuar a caminhar. Mas nós temos que todo dia, meus irmãos, eu sei disso por mim. Eu sei, muitas tentações vêm e vão vir ainda mais. Mas que nem eu falei hoje de manhã, se nós não tivermos alicerçado na palavra, alicerçado na pedra angular que é Jesus Cristo, nós vamos cair. Como já tenho visto na minha própria igreja, no nosso distrito lá, pessoas que se batizaram um pouco caíram. Mas nós soubemos que a palavra de Deus ela é eficaz, ela fala sobre isso. Sobre a semeadura, sobre essa palavra, a parábola da semeadora. Tem que cair num solo fértil, aquele que quer ouvir, que quer continuar caminhando. A gente vê, mas isso é um desafio, meu irmão. Nós temos que fazer a nossa parte. A gente já tem dado estudo bíblico, pessoas não se decidem, mas isso não é mais com nós temos que fazer a nossa parte, deixar que Deus faça a parte dele na vida dessas pessoas. Então vimos aqui que Jonas se rebelou, não quis, mas vamos ler pelo menos um versinho só, aqui de Jonas 4:11, só para ver o que Deus fala. Em Jonas 4:11. Todos acharam? Amém? Jonas 4:11 diz assim: e não hei de eu, Deus falando, e não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus se preocupa com cada um de nós, pois quando Deus faz um chamado para cada um de nós temos que aceitar, nós temos que ir. Eu fico feliz, meu irmão, às vezes eu trago para mim isso, fico feliz quando eu fui chamado para pregar, para ser diácono, para trabalhar na igreja, porque a igreja sozinha não vai a lugar nenhum. Nós temos que fazer a nossa parte dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, dentro do nosso distrito, para pregar a palavra, fazer aquilo que Deus pede e também levar a palavra para aquelas pessoas que não conhecem. Nós temos um desafio muito grande. Nós vamos fazer que nem Jonas, terei que perecer, ser tirado no mar e depois ser engolido por um grande peixe. Não vamos deixar isso acontecer para depois ter que fazer tudo de novo. Vamos, no primeiro momento, irmos ao encontro de Deus. Ellen White falou aqui a negligência do povo. Ellen White falou há 100 anos atrás que temos negligenciado as grandes cidades, os grandes povos e muitas pessoas. As pessoas não iam falar da palavra de Deus. As pessoas guardavam aquilo que aprendiam para si próprio.
e não levavam a palavra de Deus. Mas não foi sempre assim. Nós temos aqui alguns anos, né? Não foi sempre assim. Em 1886, logo depois de Miller, né, ter percebido que ele errou, eles também se concentraram, que não, essa data que ele tinha botado em 1844, que não era essa a verdadeira dia, mas sim era a transição do lugar santo para o lugar santíssimo de Jesus. Ele saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo, onde ele está agora, observando e sendo nosso advogado, sendo nosso intercessor ao Pai. E então, em 1886, tivemos missões para muitas cidades, obreiros, fizeram pequenos grupos, levaram a mensagem nos hospitais, nas clínicas, também fizeram sopas para os pobres, trabalharam até nas casas de prostituição, eles foram levar a palavra. Agora, trazendo para os nossos dias de hoje, meu irmão, isso aí tudo a gente soube que aconteceu. Trazer um pouquinho para que nós não caímos no mesmo erro, para que nós não caímos no mesmo erro. Nós temos uma Bíblia que nos diz o que não devemos fazer. Será que lá no passado, será que eles se perderam pelas condições do mundo daquela época? Será? Vamos abrir a nossa Bíblia então agora, em Mateus 24, como o povo vivia, de como o povo vivia naquela época. E o porquê que muitas pessoas naquela época padeceram e tiveram um fim trágico. Mateus 24, nós vamos ler do 37 ao 39. Eu convido um irmão que tem uma voz possa ler bem alto para nós aí. 24, do 37 ao 39. O que diz lá, irmão? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na água. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, nos levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Uma pergunta: como vive o nosso mundo hoje? Como vive o nosso mundo hoje? Porque na treva andar.
erguido sou. Jesus é meu amparo, é meu consolador. Envolve-me em seus braços, me alívio da minha dor. Envolve-me em seus braços, me alívio da minha dor. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Ao me sentir cansado, em meio de aflição, ouço Jesus dizer-me, ao segurar minha mão: confia em mim somente, somente em meu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver, e nas mansões eternas comigo irás viver. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã que Tu nos concedesse, ó Pai. Obrigado, Deus. Esteja conosco no restante desse dia, nos dando paz, alegria, direção, Senhor. Esteja com cada uma família aqui representada e que possamos, ó Pai, sentir a Tua mão sobre nós, ó Pai. Nos leva de volta para nossa casa e que nós possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo e que nesta tarde possamos ser misericordioso, sentir a Tua voz e que a Tua graça e a Tua misericórdia e também a Tuas verdades estejam sobre cada um de nós. Seja o nosso convidado especial na nossa vida, Senhor, e que não venhamos nós decidir o Teu caminho. Nos ajude, Pai, a levar o Teu Evangelho para aqueles que não Te conhecem. Muito obrigado, Deus, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.